Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu compreendo perfeitamente o Caleb, meus irmãos. Quem vem aqui tem que tremer, é obrigatório, não é? Senão parece que não está funcionando. E eu estou feliz de estarmos juntos mais uma vez, de poder voltar à nossa casa. É sempre um prazer. E desde já agradeço o convite do nosso pastor, a confiança da direção da nossa igreja, de estarmos aqui juntos para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Você poderia tomar a sua Bíblia. Nós vamos ao Evangelho de Lucas novamente, que foi lido no início do nosso culto. Este texto tão conhecido, meus irmãos. Eu que prego há pouco tempo, já devo ter pregado umas 5 vezes nesse texto. E é um texto que sempre retorna de alguma forma muito interessante, que mexe conosco. Desta feita, fui levado a pensar nesse texto, neste contexto da nossa temática, que é de estarmos edificados na palavra, de sermos chamados à santidade. E tenho pensado e falado muito acerca disso, e também ministrado e compartilhado com alguns pastores sobre a necessidade de nós olharmos para a Escritura de uma forma um pouco mais intencional. E ao olhar para a Escritura de uma forma mais intencional, nós precisamos, de repente, voltar à base, nós precisamos recomeçar, nós precisamos entender em que ponto essas Escrituras precisam ser reavivadas a nós, ser trazido à memória aquilo que nós precisamos ter como base, como ponto de partida, como um local seguro, onde a gente passa a enxergar a nossa vida, a nossa realidade, a verdade que trazemos como convicção no nosso dia a dia. E esse texto, acredito ser o texto mais inspirador, dentre tantos outros textos que poderíamos achar na Escritura, e principalmente, particularmente no ministério de Jesus. Jesus caminha todo o seu ministério citando as Escrituras. Jesus não vem trazendo algo novo, Jesus não vem inventando novos jargões ou trazendo novas frases de efeito. Na verdade, o que você vê em Jesus, olhando para o ministério de Jesus, é Jesus sempre evocando as Escrituras, Jesus sempre dizendo: está escrito, ou os escritores sempre dizendo, para que se cumprisse a Escritura. Ora, ele fala e ele cita as Escrituras de uma forma mais direta. Ora, ele fala e cita as Escrituras de uma forma mais indireta. De que forma mais indireta? De uma forma que talvez hoje a gente não consiga identificar aquilo que Jesus está querendo dizer, mas que o ouvinte original, ou seja, as pessoas que participavam daquela conversa, entenderiam perfeitamente que Jesus estava citando as Escrituras. Então, vamos ao texto, e eu quero fazer um recorte, apenas no verso, a partir do verso 26 do capítulo 24 de Lucas. Diz assim o texto: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Você pode dizer amém? Meus irmãos, o tema desta mensagem é perto da verdade, longe da realidade. Como alguém pode caminhar tão perto da verdade e ainda assim tão longe da realidade? Essa é uma tensão que Lucas coloca diante de nós no capítulo 24, o capítulo da ressurreição, digamos assim. Ele começa com os discípulos perplexos. O túmulo já está vazio, a notícia da ressurreição já começou a circular,
e começa a circular por testemunhas que não tinham naquela época nenhuma credibilidade. A notícia da ressurreição começa a circular pelas mulheres. A história já havia mudado de uma vez por todas, porque Cristo já havia ressuscitado. Mas aqueles discípulos ainda não sabiam ler a realidade que agora estava diante deles. E aí é nesse cenário que Lucas faz como que um corte naquela história e insere este diálogo da estrada que os conduzia para Emaús. 2 discípulos caminham, provavelmente em fuga, porque os 11 e os demais também fugiram naquele momento. Eles estavam amedrontados, mas obviamente o texto não diz, eles fugiam para Emaús. Mas o contexto nos leva a entender que eles procuravam distanciar-se do contexto de Jerusalém. Eles caminham tomados, e aí diz o texto, por confusão, tristeza diante de tudo aquilo que havia acontecido. Não faltava a eles fatos, não faltava clareza sobre informações, mas faltava algo muito essencial para eles. Faltava para eles a chave para compreender todos aqueles acontecimentos, desde a sexta até aquele momento. Eles tinham memória do que ocorreu, mas eles ainda não possuíam discernimento espiritual para interpretar o que Deus estava fazendo. E aí por isso eles saem de Jerusalém e caminham para longe, algo em torno de 11 quilômetros longe de Jerusalém. Quando falo em quilômetros, meus irmãos, agora tudo eu faço a conta da corrida. Então, se eles vão andando, eles deveriam levar aí mais ou menos entre 1h40, 2 horas de uma boa caminhada para chegar até Emaús. Tempo suficiente para bater um papo, para passar por pessoas, para encontrar pessoas no caminho. E aí eles conversam sobre tudo. Eles falam de Jesus, eles falam da cruz, eles sabem já do túmulo vazio, eles falam do testemunho das mulheres, mas eles ainda não dominam o fato, eles ainda não compreendem em plenitude tudo aquilo que acontecia. E aí o Cristo ressuscitado vem e se aproxima, mas Lucas nos diz algo impressionante. Os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Eles veem Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. Eles caminham com Cristo, ouvem Cristo, respondem Cristo, e ainda assim são incapazes de discernir o Cristo. Isso nos ensina que o maior problema do homem, meus irmãos, não é a ausência de contato com algum tipo de espiritualidade, com algum tipo de vivência religiosa. O maior problema do homem é a incapacidade espiritual de perceber corretamente quem Cristo é. E para nos fazer compreender corretamente quem Cristo é, o próprio Cristo nos conduz por um caminho. Não um caminho de Emaús, mas um caminho do entendimento. Cristo conduz aqueles 2 discípulos do impedimento de enxergar a compreensão plena, não por um atalho, mas por um caminho das Escrituras. E aí quando a palavra é exposta, quando a palavra é aberta, o coração arde e o entendimento é finalmente iluminado. E aí é nesse caminho que eu quero percorrer durante esta exposição bíblica, para que nós possamos de alguma forma sermos também tocados pelo Espírito Santo e começarmos a compreender a nossa jornada, compreender inclusive os nossos encontros com Cristo não percebidos, ou começarmos a compreender e a nos convencer de que, mesmo achando que estamos abandonados no caminho, o Cristo já caminha conosco e já faz de alguma forma o nosso coração arder, embora ainda não entendamos completamente aquilo que Ele quer fazer, ou aquilo que Ele quer dizer. Este é o caminho que eu quero percorrer. O primeiro passo deste caminho é que a afirmação de que conhecer os fatos e a Escritura não significa discernir a Cristo. Lucas diz no verso 16, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E essa afirmação é mais profunda do que parece, meus irmãos, porque Lucas não está apenas descrevendo uma espécie de distração, como que a gente passa por alguma pessoa e diz, eu não reconheci,
é você mesmo? Eu acho que eu não te reconheci. Ou por alguém que a gente há muito tempo não vê e diz, você está muito mudado, eu não te reconheci em um primeiro momento, me desculpe. Ou como alguém que há muito tempo não me vê e vai dizer, eu não te reconheci, na última vez que eu te vi, você tinha cabelo e estava um pouco mais acima do peso, de uma forma muito elegante de dizer que agora você é careca e antes você era gordo. Essa elegância faz parte, meus irmãos, do nosso relacionamento. Mas Lucas não está descrevendo apenas uma distração humana, ele não está falando apenas de tristeza. Não é o caso de dois homens abatidos que por causa da dor, que por causa de tudo aquilo que estão sentindo, eles não prestam atenção no rosto de quem caminhava com eles. Aqui há algo mais sério, o texto sugere uma ação providencial de Deus. O reconhecimento foi retardado, o discernimento foi suspenso, porque Cristo não se dá a reconhecer imediatamente. E por que Cristo não faz isso? Porque o Senhor quer guiá-los em uma jornada, digamos assim, um pouco mais pedagógica. O Senhor não quer dar-se a conhecer apenas pela aparência, mas Deus quer dar aquele momento, quer dar que Jesus seja reconhecido por revelação. Cristo não quer apenas ser identificado visualmente, Ele quer ser compreendido redentivamente. Ele não quer apenas provocar um susto, sou eu. Não, Ele quer formar convicção naqueles discípulos. Então Ele não tem pressa de ser reconhecido, porque Ele quer ser reconhecido da maneira correta. Ele quer ser reconhecido da maneira correta. Há momentos, meus irmãos, em que Deus não nos permite compreender imediatamente o que Ele está fazendo. Justamente porque em meio aos processos e caminhos dolorosos dessa vida, Ele está nos conduzindo. Ele quer nos conduzir, Ele quer confiança de nós, Ele quer nos conduzir a um conhecimento mais profundo de sua vontade. Há atrasos que são pedagógicos na obra de Deus, há atrasos que são livramentos em nossas vidas. Caiu um avião, você fatalmente escuta um relato de uma pessoa que diz, não estava no voo, porque eu me atrasei. Há atrasos que são livramentos de Deus para a nossa vida. Há atrasos que são pedagógicos, inclusive. Não, muitas vezes vivemos com aquela sensação de que, perdemos muito tempo. Talvez, se você é um discípulo de Jesus, talvez a Escritura hoje, o Espírito Santo hoje te ilumine a discernir que, não, eu não perdi tempo. O Senhor conduziu dessa forma para que eu pudesse vê-lo e reconhecê-lo como Ele plenamente é. Digo isso muito a jovens obreiros, não precisamos de pressa, precisamos viver o caminho pedagógico, para que nós possamos, de fato, aquecidos os corações, aberto o entendimento, para que nós possamos anunciá-lo, da forma como Ele plenamente é, e da forma como Ele quer. Há processos que o Senhor não nos dá imediato, que nós queríamos tanto ver na nossa hora, no nosso momento e no nosso desejo, porque Deus quer nos ensinar antes a crer, a confiar e a depender dEle de forma mais madura. E aqueles discípulos caminham, conversando com Jesus, mas eles ainda não criam corretamente em Jesus. Veja como eles descrevem Jesus, diz no verso 19, eles sabem descrever Jesus. Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Isso não é falso, é verdade, mas isso é insuficiente, porque Jesus é profeta sim, Jesus é poderoso em obras e palavras sim, mas ele não é apenas isso. Eles falavam corretamente, mas falavam corretamente até certo ponto. Eles não chegavam ao centro, eles tinham uma visão incompleta do Cristo. E uma visão incompleta de Cristo sempre produzirá, meus irmãos, uma fé abatida, uma fé frágil, uma fé que ao menor sinal de frustração logo se abala, logo se esvai, logo se perde, logo é rejeitada. E nós vivemos em um contexto macro, digamos assim, no evangelicalismo brasileiro, de uma maioria de pessoas com a fé abatida, com uma fé que está em algum canto, mas que não em Jesus,
que por qualquer coisa, por qualquer tristeza, por qualquer desavença, por qualquer distração, por qualquer angústia, aquela fé fica abalada. Mas aí perceba, eles sabem quem é Jesus. Jesus é profeta, é poderoso em palavras. Eles sabem tudo o que aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Mas ainda assim, a visão deles de Jesus é incompleta. Porque eles dizem, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Essa frase revela a frustração deles. O verbo está no passado, nós esperávamos. Ou seja, a esperança deles entrou em colapso diante da cruz. Eles tinham uma esperança por um Messias, mas era uma expectativa moldada pelos seus próprios esquemas, pelos seus próprios interesses. Era uma expectativa moldada pela própria expectativa judaica de um Messias que viria montado em um cavalo com um exército poderoso e derrotaria Roma. Mas a cruz coloca toda esta fé e toda esta convicção em colapso. Eles queriam redenção, mas não uma redenção que fizesse-os passar pelo sofrimento. Eles queriam um reino, mas não queriam cruz. Eles queriam glória, mas não queriam calvário, porque crucificação e glória não combinam no contexto daquela época. Glória não combina com humilhação de cruz. Glória não combina com vergonha de cruz. A glória de um Messias prometido não combina com alguém que morre em uma cruz. As expectativas deles são frustradas e inteiramente frustradas aqui. E aí Lucas toca numa ferida que talvez atravesse os séculos e chegue até nós hoje. O coração humano não rejeita apenas a ausência de Deus, ele também resiste à forma como Deus decidiu se revelar. O coração resiste à forma como Deus decidiu se revelar, porque é contraproducente tudo aquilo que o ser humano escolheu ser. O ser humano escolhe ser não um governante da criação de Deus, o ser humano escolhe ser como Deus. E isso vai contra tudo aquilo que o ser humano tem como intenção natural. O homem natural até se aceita, meus irmãos, um Cristo que se encaixe em suas expectativas. Jesus é bondoso, misericordioso, um pai amoroso, cheio de bondade e empatia, até quando Ele não mexe nos pontos da nossa existência que nós não queremos que Ele mexa. Jesus é a melhor criatura para muita gente, o melhor salvador para muita gente, até que Ele confronte tudo aquilo que você gosta. Jesus é o melhor em tudo e em todos, até o momento em que Ele decide quebrar os ídolos do nosso coração. E aí a gente não tem dificuldade de aceitar esse Cristo. A gente aceita um Cristo útil, inspirador, consolador, um Cristo terapêutico, empático, conveniente. A gente quer um Cristo que quando a gente está chorando no travesseiro, Ele vem em espírito, aí Ele se deita do nosso lado, com a cabeça no travesseiro, e chora juntamente conosco, e enxuga as nossas lágrimas. Mas se esse Cristo disser, tudo isso tu está passando por causa do teu pecado, você rejeita Ele. Mas sabe que Cristo é esse? É o Cristo que nunca sobe na cruz. É um Cristo que é só humano. É um Cristo que só fica na terra, identificado com os sentimentos humanos da terra. A raiz de todos os nossos sentimentos humanos, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas mazelas, é o pecado. E não existe outra forma disso ser tratado, se esse Cristo não colocar o dedo nesta ferida do pecado. Muitas outras coisas secundárias podem ter nos trazido até hoje aqui, podem provocar em nós dores e traumas, mas a raiz de tudo isso está em Gênesis 3, no pecado, na situação humana, na rejeição de Deus. Um Cristo conveniente e empático nunca vai nos confrontar. Mas o Cristo das Escrituras não cabe nos nossos moldes. Ele é o Messias crucificado, ressuscitado, exaltado. Ele salva ferindo o orgulho.
Ele reina passando pela cruz, Ele redime por meio de sangue. Por isso que aqueles discípulos tinham fatos, eles tinham relatos, mas ainda assim não viam. E isso é decisivo para a gente entender este texto, porque informação religiosa por si só não produz discernimento espiritual, intelectualidade por si só não produz discernimento espiritual, estudo teológico por si só não produz discernimento espiritual. Todo academicismo humanista, existencialista, não produz discernimento espiritual. Contato com a linguagem do Evangelho por si só não significa compreensão do Evangelho. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim não enxergar Cristo corretamente. É possível ouvir sobre cruz, ressurreição, promessa, milagre, profecia, unção e ainda assim permanecer sem entendimento. É possível até falar sobre Jesus e não compreender o sentido da sua obra. É possível cantar belas canções e chorar e ainda assim não compreender quem Ele é. Domingo passado cantávamos uma música na igreja. E eu, meus irmãos, quantas vezes toquei aquela música? E a música dizia assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aí, eu nunca tinha ligado o alerta nisso. Eu disse: tem alguma coisa errada aqui. E eu olhei para o lado, olhei para o Gedeão e disse: Gedeão, tu percebeu que essa música tem um negócio torto? Ele disse: pastor, o senhor está dizendo, o que é? Eu disse assim: Deus permanece fiel a si mesmo, fiel à sua própria palavra, e não fiel a mim. Deus permanece fiel a si mesmo. Se Ele não permanecesse fiel a si mesmo, meus irmãos, o que seria de mim e de você? Permanecer fiel a mim que sou infiel? Que relação estranha é essa? Ele permanece fiel a tudo que Ele disse desde o começo, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele permanece fiel ao que disse ao patriarca: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele permanece fiel à palavra dele quando diz ao povo: vocês serão luz para todas as nações. Ele permanece fiel à palavra dele quando envia o seu filho. Ele permanece fiel à palavra dele quando o seu filho diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Ele que permanece fiel e não nós fiéis a Ele. Porque procure um ponto de fidelidade em você e você falhará, você encontrará um ponto de infidelidade. A dor daqueles discípulos era real, a tristeza deles era legítima, e aí o texto diz que eles pararam entristecidos, mas a tristeza não vinha apenas do sentimento de perda de alguém amado, vinha de uma leitura errada dos acontecimentos. Eles interpretaram a cruz como fracasso, quando a cruz era o centro do plano de Deus. Eu tenho dito isso muito, meus irmãos, em alguns contextos mais diminutos, com lideranças, com amigos e em conversas. A forma como nós enxergamos a vida enquanto crentes precisa estar banhado do nosso conhecimento das Escrituras. Senão nós enxergaremos distorcidamente. Senão nós não conseguiremos enxergar da maneira correta. Eu dava um exemplo aos pastores na quarta-feira em um encontro que temos aqui. Eu dizia: olhe para o momento geopolítico atual. Olhe para as guerras que estão afligindo o mundo neste momento. Sobre o que é isso? É sobre crises geopolíticas, diplomáticas? Sim, é. Mas qual é a raiz de tudo isso? A raiz de tudo isso
também é Gênesis 3. É o pecado, é a natureza corrompida do homem, é o homem querendo dominar sobre o homem, é o homem querendo ser o Deus da própria criação, é o homem querendo invadir o território do outro. Não é à toa que logo após a queda, a Bíblia cresce em progressão de Gênesis 4 a Gênesis 11, a progressão da maldade humana só cresce. E aquilo não está ali simplesmente como histórias soltas para nós, está para nos mostrar, literalmente de forma mais extrema, começa com um irmão matando o outro, para nos mostrar daquilo que nós somos capazes de fazer. É por conta da nossa natureza caída e pecaminosa. O homem sempre será daquele jeito. Não basta o poder de Deus e a dependência a Deus. Não, o homem quer ser Deus do próprio homem. Ele quer decidir o que é bem e o que é mal sobre si mesmo. A gente precisa interpretar bem as Escrituras para que a gente possa ler a vida a partir das Escrituras, ler as notícias a partir da Escritura, votar a partir das Escrituras, rejeitar as ideologias por causa das Escrituras, entendendo aquilo que Deus quer de nós. Eles interpretavam a cruz como fracasso quando a cruz era o centro do plano de Deus. Quando não lemos a história à luz da palavra, meus irmãos, até os atos mais gloriosos de Deus podem nos parecer derrota. Quando Cristo não é discernido segundo as Escrituras, o coração transforma redenção em frustração, transforma providência em decepção. Por isso, o primeiro passo da graça nessa narrativa não é ainda o reconhecimento, mas é a aproximação. O primeiro passo de graça de Deus para com aqueles 2 discípulos naquele caminho, não é ser reconhecido ao partir do pão. O primeiro ato de graça de Deus é aproximar-se deles. Eles não o reconhecem, mas Ele já os conhece. Eles não o discernem, mas Ele caminha ao lado deles. Eles estão confusos, mas Ele não os abandona à própria confusão. Glória a Deus, meus irmãos, porque há momentos em que nós ainda não enxergamos direito, mas Ele já está caminhando conosco. Há horas em que a mente ainda está turva, não conseguimos ainda ver completamente, mas a graça de Deus já se aproximou de nós. A gente em crise, triste, que pensa estar sozinho no caminho, mas deixa eu te lembrar, porque o Cristo ressuscitado já está ao teu lado, já está te sustentando, com uma misericórdia que você ainda não percebeu, ainda que você não consiga enxergar, Ele, por sua graça e misericórdia, já tomou a iniciativa de caminhar ao seu lado. É por isso que Ele te traz aqui nesta manhã. Os olhos estavam impedidos, e esta é a primeira verdade, é o primeiro movimento neste caminho. Mas nós temos um segundo movimento. Cristo corrige nossa leitura da vida por meio das Escrituras. Depois de ouvi-lo, Jesus responde no verso 25: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Em um bom cearenseis, meus irmãos, vocês são lesados demais. Como que vocês demoram tanto? Como que vocês demoram tanto para crer em tudo que está nas Escrituras? Como vocês são tardios de entendimento. Você quer dizer que alguém é lesado? Diga, mas você é muito tardio de entendimento. Jesus repreende-os. Jesus é elegante até, meus irmãos, mas essa fala de Jesus é pastoral, mas é corretiva. Cristo não apenas acolhe a dor. Olha aí o Cristo que só acolhe a dor, não. Cristo não apenas acolhe a dor, Cristo confronta a incredulidade deles. Cristo confronta a nossa incredulidade, a nossa imaturidade, a nossa idolatria, as nossas expectativas. Eu falo isso com muita ênfase, meus irmãos, porque por aí afora estão oferecendo, e muitas vezes vendendo, um Cristo que está sempre pronto a acolher você com todas as mazelas, achando que Ele nunca vai confrontar as tuas incredulidades e idolatrias.
Ninguém tem coragem de completar a frase da obra de Cristo. Ele não valida a interpretação equivocada que fizeram da cruz. Ele trata a leitura errada deles como se fosse, meus irmãos, um chamamento à correção. Jesus não trata uma leitura errada da Escritura como se fosse apenas como queremos fazer. Não, nós temos diferentes perspectivas sobre este ponto da Escritura. Diferentes perspectivas nada. O texto tem uma verdade só. E aí Jesus chama a correção e diz: como vocês são tardios de entendimento e demorados para crer, mas não apenas para crer, mas para se deixar ser tocados pela verdade da Escritura. Vocês conhecem a Escritura, vocês sabem para onde ela aponta. Por que que vocês não discernem e vivem de acordo com o significado da cruz? É muito importante isso para a igreja hoje, porque nós vivemos tempos em que muitos querem um Jesus, meus irmãos, que nunca corrige, um Jesus que apenas escuta, é o Jesus da escutativa, está na moda, a escutativa. Você quer escutativa? Procura um profissional da psicologia, meu irmão, procura um pastor para um aconselhamento. Jesus te escuta muito ativamente, mas espere que vai ter troco, porque Ele vai te levar justamente a este ponto, ao ponto da tua incredulidade, ao ponto da tua idolatria. Muitos querem um Jesus que apenas console, mas que nunca julgue o nosso entendimento. Mas aí o Cristo ressuscitado encontra os discípulos em Emaús, Ele também é mestre que expõe o erro do coração, e Ele reforma a nossa mente pela verdade. Ele reforma pela verdade. Ele reforma pela verdade. Não existe arrodeios com Jesus. Ele não fica dizendo uma coisinha, depois diz outra coisinha, depois diz outra coisinha, para só aí chegar no ponto que Ele queria. Jesus vai direto ao ponto. Como vocês são tardios para crer. Vocês conhecem tanto de Bíblia, vocês conhecem tanto de Escritura, vocês a tudo viram e ouviram, vocês a tudo viram e presenciaram. Quantas vezes esses dois escutaram Jesus evocar as Escrituras, meus irmãos? Ele diz: vocês demoram muito para crer em tudo que os profetas disseram. Tudo que os profetas disseram. Observe esse tudo. A dificuldade não era crer em algumas partes, era crer no conjunto inteiro da revelação. E isso acontece também conosco. Nós gostamos das promessas. Quem gosta de promessa, meus irmãos? Nós gostamos da promessa, mas nós resistimos às exigências. Nós gostamos do consolo, mas nós recuamos diante da confrontação. Tem gente que odeia ser confrontado pela palavra. Tem gente que tem um coração endurecido para ser confrontado pela palavra. Tem gente que não consegue pela palavra enxergar as idolatrias dos seus corações. E tem idolatria, meus irmãos, travestida de tudo quanto é coisa boa. Tem gente que tem idolatria na forma como se alimenta, por exemplo. Tem gente que tem idolatria na forma como cuida do próprio corpo. Tem gente que tem idolatria porque gosta da própria voz no microfone. Tem gente que tem idolatria pelo seu conhecimento e pela sua intelectualidade. Tem gente que tem idolatria pelo amor que recebe dos outros, e isso as impede de viver. Tem pai que tem idolatria pelo filho. Tem esposa que idolatra o esposo. Eu falei alguma coisa ruim aqui? Eu não falei nada ruim, mas tudo isso se torna ídolo no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele quer a primazia do nosso coração. Nós celebramos a graça, mas não queremos o chamado à santidade. A gente celebra a graça de Deus. Oh Deus, muito obrigado porque mais uma vez Tu me alcançou. Aí Deus diz: eu te alcancei mais uma vez, meu filho, e fui eu que me levantei em tua direção. Eu te alcancei pela graça. Você está grato, né? Você está chorando, né? Você está arrependido, né? Pois pronto, de agora em diante eu te apresento um caminho de santidade. Caminho de quê, Deus? Caminho de santidade? Não, mas
eu tenho que deixar de fazer isso, eu preciso agora fazer alguma outra coisa, eu preciso fazer o plano de leitura bíblica devocional todo dia. Não, Deus, eu gosto dessa graça, porque se eu errar, tu vem de novo e me dá a graça de novo, mas eu não quero esse caminho de santidade aí, não quero não. A gente é assim ou não é? E nós precisamos de humildade para reconhecer que nós somos assim. O nosso coração, natural do nosso coração é ser assim. Por isso que só uma vida pelo Espírito, no caminho de santidade, nós seremos capacitados a viver conforme o chamamento de Cristo. Nós gostamos de um Cristo que cura, mas não gostamos de um Cristo que quer governar sobre as nossas vidas e as nossas escolhas. Nós queremos um Salvador, mas nem sempre queremos um Senhor. A questão é que a fé bíblica não escolhe partes da revelação conforme a conveniência do nosso coração. O nosso coração é conveniente e é enganoso. A fé bíblica se curva diante de todo o conselho de Deus. E aí Jesus vai e reformula a pergunta decisiva do texto. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Isso aqui é o eixo teológico da passagem, meus irmãos. Era necessário. E tem crente que quer chegar na glória sem sofrimento, meus irmãos. E aí Jesus diz, é necessário. É necessário. Saiba de uma coisa, é necessário. O sofrimento é necessário. A angústia é necessária. As adversidades, as tribulações dessa vida são necessárias. Não existe nenhuma forma de carregar uma cruz e seguir o mestre da cruz num caminho de santidade sem sofrimento, meus irmãos. Era necessário por quê? Para que se cumprisse as Escrituras, porque era o plano de Deus, porque estava anunciado nas Escrituras, porque sem cruz não haveria expiação, porque sem sangue não haveria remissão de pecados, porque sem sofrimento vicário não haveria reconciliação, porque o Messias não veio apenas para inspirar Israel, o Messias veio para redimir pecadores, o Messias veio para unir o que havia se rompido lá no Éden, o relacionamento de cada um de nós com o Pai. Aí os discípulos viram a cruz e concluíram, acabou. Jesus vê a cruz e diz, é necessário que eu vá até lá. E aí Lucas diz no verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Essa aqui, meus irmãos, é uma das cenas mais sublimes da Escritura, porque você tem o Cristo ressuscitado, expondo a Escritura e mostrando que tudo converge para Ele. Ele começa por Moisés, ele passa pelos profetas, ele explica, ele interpreta a história, ele reorganiza os fatos, ele mostra a unidade da revelação da Escritura, ele corrige a expectativa messiânica dos discípulos, ele ensina que a cruz seguida de glória não é um desvio do plano, é o próprio plano. E isso nos ensina que a Escritura, meus irmãos, não é um amontoado de textos soltos, nenhuma coleção de máximas espirituais para o nosso consumo devocional. A Escritura é uma história santa, coerente, redentiva, centrada em Cristo. De Gênesis em diante tudo aponta para Ele. A promessa da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente aponta para Ele. O cordeiro pascal cuja morte livra da ira, aponta para Ele. O sistema sacrificial que exige sangue para expiação, aponta para Ele. O servo sofredor de Isaías, que leva sobre si as nossas dores, aponta para Ele. O justo rejeitado dos salmos, aponta para Ele. O filho do homem que entra em glória, aponta para Ele. A nova aliança prometida pelos profetas, aponta para Ele. Tudo aponta para Cristo Jesus. Hoje eu estou gritando muito, meus irmãos. Tem gente que diz que eu nem sou pentecostal, olha aí. Por isso o problema daqueles discípulos não era a ausência de Bíblia. Eles conheciam as Escrituras. O problema era não perceber o centro das Escrituras. Aqui está uma palavra que é muito necessária para nós. Quem lê a Escritura sem chegar a Cristo, ainda não chegou no centro da Escritura.
Por isso que nós precisamos estudar a Escritura, porque Cristo se revela em toda a Escritura. Quem usa a Bíblia apenas para procurar respostas imediatas para si mesmo, como se fosse uma caixinha de promessa, meus irmãos, sem enxergar o plano redentor de Deus em Jesus, que está nela, ainda não leu a Bíblia de forma plena. A Bíblia é um enredo, todo enredo tem um começo, todo enredo tem uma tensão, todo enredo tem um desenvolvimento, todo enredo tem um clímax, todo enredo tem um desdobramento, e todo enredo tem um final. Estou falando de enredo na técnica, de qualquer enredo. Todo filme, toda novela, toda história que você escutar tem isso. Agora vamos traduzir isso para a Bíblia. Todo enredo tem um começo, a criação. Todo enredo tem uma tensão, o pecado, a queda. Todo enredo tem um desenvolvimento, o chamado do povo de Israel e a caminhada de Israel. Todo enredo tem um clímax, Jesus Cristo. O clímax é para onde toda a história aponta, Jesus Cristo. Todo enredo tem agora um desdobramento. Qual o desdobramento? A igreja de Jesus Cristo. E todo enredo terá um final. Qual é o final? A volta de Jesus Cristo em glória, a consumação de todas as coisas. Tudo converge para Ele. Por isso, quando Cristo abre as Escrituras, Ele faz mais do que ensinar um conteúdo. Ele corrige a nossa forma de enxergar o mundo. Ele reforma a leitura da vida. Muita gente hoje quer experiência sem um texto bíblico julgando. Quer fogo sem verdade, quer unção sem doutrina, quer arrepio sem revelação, quer intensidade sem fundamento, quer vitória sem sofrimento. Mas em Emaús, Cristo não acende o coração dos discípulos à parte da Escritura. Ele abre a Escritura e, ao fazer isso, Ele inaugura o fogo santo da compreensão. Não há maturidade espiritual onde a palavra é colocada em segundo plano. Não há culto espiritual imaduro onde as liturgias estão mais recheadas de música e de gente cantando e de oportunidade para todo lado do que de tempo para a exposição bíblica. Não há solidez espiritual onde a Escritura é trocada por improviso e por um tempo que sobra no nosso dia e nos nossos cultos. Não há fogo legítimo onde o Cristo bíblico não está sendo exposto. Tem uns movimentos de oração aí nas casas, né? Ninguém lê nem a Bíblia para começar a oração. Ninguém lê nem a Bíblia. Aí faz a oração, aí todo mundo sabe quem é o profeta, porque o profeta foi convidado para a oração. E aí canta-se lá uns 2 hinos da harpa para abrir o emocional, e aí começa-se a orar. Mas perceba, a Bíblia não foi lida. Aí de repente, outro batendo palmo, o outro batendo pé. O profeta vai e diz: corações aquecidos, agora é a hora. Aí ele vai lá e levanta-se, e tem que ter uma palavra para cada um. E aí a gente vai para casa e diz como Deus se moveu e se revelou a nós no dia de hoje. E eu pergunto, como esse Deus se revelou? Se não teve Escritura exposta. Sem Escritura exposta não existe coração aquecido. Sem Escritura exposta não existe coração aquecido. Sem Escritura exposta e coração aquecido não existe entendimento. É por isso que na maioria das vezes as pessoas voltam para casa e dizem: agora eu preciso buscar de Deus entendimento sobre aquilo que Ele me falou. Eu fico meio que falando como jovens, né, meus irmãos? Eu fico com um pensamento bugado, porque eu não sei como é que Deus fala com alguém e a pessoa não tem entendimento. Ela agora precisa buscar entendimento agora em outra pessoa, em outro profeta. Mas a Escritura não foi exposta. Uma igreja pode ter movimento e ainda assim carecer de entendimento. Pode ter barulho e não possuir discernimento, meus irmãos. Pode ter linguagem espiritual e ainda assim estar lendo a história de forma errada. Mas quando Cristo abre a Escritura, tudo muda. A dor e a tristeza começam a ser reinterpretadas. Como que eu reinterpreto dor e tristeza a partir de Jesus Cristo, meus irmãos? Sabendo que Ele caminha comigo em meio à dor e à tristeza.
sabendo que Ele cuida de mim em meio à dor e à tristeza, sabendo que Ele pode dar fim à dor e à tristeza quando Ele bem quiser e entender, confiando plenamente que mesmo que aquilo me leve à sepultura, ainda assim, a boa notícia é essa, ainda assim, Ele estará caminhando contigo e você encontrará-se com Ele. A dor e a tristeza são reinterpretadas, a cruz deixa de ser escândalo e passa a ser glória, o fracasso aparente revela o triunfo de Deus, a tristeza começa a ceder diante da verdade. E aí continuamos, porque agora a palavra exposta faz arder o coração. Não é, aí eles dizem no verso 32, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Essa frase, meus irmãos, ela é preciosa, mas precisa ser entendida corretamente. O coração deles não arde por conta de um ambiente emocional ali criado. O coração deles ardeu porque Cristo lhes falava no caminho e lhes abria as Escrituras. Isso é bíblico, meus irmãos, e saudável na palavra, porque o Espírito Santo não substitui a palavra, ele ilumina a palavra. O Espírito Santo não concorre com a Escritura, ele glorifica Cristo por meio da Escritura. O verdadeiro fogo não é um fogo desgovernado, que nos tira a nossa razão e a nossa sobriedade. O verdadeiro fogo não nos manipula por emoções, é fogo aceso pela revelação de Deus. A palavra pregada faz aquecer fogo nos nossos corações. Primeiro os olhos estavam impedidos, depois Cristo abre as Escrituras, e aí o fogo começa a arder no coração. Antes da compreensão plena, do reconhecimento completo, algo já estava acontecendo dentro deles. A verdade vai rompendo a dureza, a palavra já está deslocando a incredulidade, o Cristo ressuscitado já está realizando uma obra interior por meio da exposição bíblica. Quantos de nós veio de outra religião, do catolicismo, do espiritismo? Quantos de nós? Você vê como... Quem é filho de crente aqui? Levanta a mão. A maioria é filho de crente. Então vou dizer algo que só alguns de vocês entenderão. Alguns estavam lá no mundo, lá fora, e diziam assim: eu odeio crente, bando de gente barulhenta, não gosto de crente. Aí ele vai passando em frente à igreja e diz assim: rapaz, e se um dia eu, de repente, nunca sei o que acontece aí na igreja dos crentes, né? É a mesma coisa que a gente diz quando passa em frente àqueles locais que tem um compasso lá na coisa. O que acontece aí dentro, né? Aí ele entra, aí ele sentou e disse: rapaz, eu estou aqui, mas eu odeio esses crentes. Aí começa o louvor e tal, e ele, devagarzinho, ele vai ali se soltando, batendo uma palma. Aí a Bíblia é exposta. Perceba, quando ele entra, os olhos estão como quem impedidos de enxergar. Aí a palavra vai sendo exposta. E aí o primeiro pensamento dele diz: alguém contou minha vida para esse homem. Alguém disse quem eu sou para esse homem. Mas aí logo ele se convence que não, que ele é mais um anônimo aqui no meio da multidão. E aí lá no final ele começa a meio que se quebrantar, e ele começa a sentir algo diferente no seu coração, no seu peito, e ele diz: eu odeio crente, eu odeio crente. O que eu não estou entendendo é por que agora eu estou querendo ser que nem um deles. Por que agora eu estou querendo ir na frente? Por que eu odeio esse povo, e por que agora eu estou querendo ser como um deles? Coração ardendo, entendimento sendo aberto, Espírito Santo visitando. Só quem passou por isso, meus irmãos, conhece e testemunha da graça de Deus com mais integridade que filho de crente. Sabe por quê? Que aprendeu a orar, mal sabia falar, e aí trata as coisas com muita naturalidade, como se não fosse ainda assim ser humano caído e carente da visitação de Deus. O coração ardendo aqui não é o fim do caminho, é o sinal que o caminho está sendo transformado pela verdade. Há um fogo, meus irmãos, que não vem da carne. Há um ardor que não vem de manipulação, que não depende de espetáculo. É quando Cristo, pelo Espírito, abre a palavra e a nossa alma percebe que Deus está falando. E aí, quando isso acontece, a Bíblia deixa de ser apenas um material religioso e passa a ser pão para cada um de nós. Deixa de ser uma mera informação e se torna visitação de Deus a nós.
A igreja precisa disso. A igreja não precisa de novos evangelhos, de atualizações da Bíblia. A igreja não precisa de atalhos emocionais. A igreja não precisa de distrações espirituais com meio mundo de evento que se faz. A igreja precisa da palavra aberta e de corações incendiados pela verdade da Escritura. Há crentes que conhecem muitos termos, frequentam cultos, ambientes, repetem os jargões, mas o coração já não arde mais. E não arde porque a Escritura foi reduzida nas suas próprias vidas a formalidade, costume. Mas quando Cristo volta a abrir a Escritura no meio da igreja, o coração volta a reagir, a alma volta a tremer, o povo volta a adorar com entendimento, a convicção volta a nascer, a esperança volta a nos alegrar. Os discípulos ainda não tinham reconhecido plenamente Jesus, mas o coração deles já estava aceso. Isso mostra que a palavra exposta por Cristo estava operando neles, antes da consumação daquele processo. Não despreze o mover silencioso da verdade sobre o seu coração. Não resista quando a palavra lhe confronta, lhe aquece, lhe desmonta, lhe chama de volta, porque esse ardor é o início da cura de uma leitura errada que nós fazemos das Escrituras e por consequência da nossa vida. Não resista ao agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que o Senhor nos livre desse emocionalismo vazio, meus irmãos. Que o Senhor nos livre de uma frieza orgulhosa. Que Ele nos dê uma mente iluminada e um coração aquecido. E para finalizar, os músicos podem se aproximar. Lucas narra: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu diante deles. Agora aqui há reconhecimento, os olhos se abrem. Aquele que expôs as Escrituras no caminho, é o mesmo que agora se dar a conhecer a partir do partir do pão. A gente não precisa forçar o texto, meus irmãos. Lucas claramente une aqui, palavra aberta, pão repartido, comunhão e missão. Jesus Cristo firma a fé dos seus discípulos no ambiente ordinário da vida. O ambiente ordinário da vida do povo de Deus. Escritura explicada, mesa compartilhada e uma missão iniciada para eles. Mais adiante no capítulo, já reunido com todos os outros, no verso 45, diz novamente: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Cristo não quer apenas impactar os discípulos, Ele quer torná-los compreensivos. Cristo não quer emocionar os discípulos, Ele quer firmá-los na certeza. Ele quer transformá-los em testemunhas. Isso é profundo, meus irmãos, porque quando Cristo ilumina o entendimento, os discípulos saem do caminho da tristeza e agora passam a caminhar sobre o chão firme da revelação de Cristo. Antes eles estavam saindo de Jerusalém, agora eles voltam para Jerusalém. Antes eles estavam em fuga, agora eles estão em retorno. Antes eles caminhavam em desalento, agora eles caminham em testemunho e em missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Hoje podia ser culto de Santa Ceia, hoje podia ser culto de missão, podia ser culto da família. Deixa eu dizer uma coisa para você. O entendimento verdadeiro nunca termina em contemplação privada e isolada. O entendimento verdadeiro das Escrituras nunca termina em mim mesmo. O coração aquecido, o entendimento verdadeiro, ele restaura a comunhão, mas ele produz dentro de cada um de nós missão. É por isso que nós falamos em viver uma vida missional. O que é viver uma vida missional, pastor? Viver uma vida missional é enxergar a completude da nossa vida, a integralidade da nossa vida, como discípulos de Cristo em missão a toda hora. Não é um missionário transcultural, é nos enxergarmos em missão onde quer que formos. Logo, com o coração aquecido e em missão no meu lar, eu não trato mal os meus filhos e a minha esposa,
Logo, com o coração aquecido e em missão no meu trabalho, eu não me corrompo e faço aquilo de errado que me pedem. Logo, com o coração aquecido, o entendimento aberto e em missão nos meus relacionamentos, eu acolho, eu escuto os meus amigos, eu me relaciono com eles a partir de valores como integridade e lealdade. Logo, como um missionário de Deus em todas as áreas da minha vida, na universidade, eu não tomo partidos, eu não me identifico com grupos e facções e deixo aquilo tomar conta de mim. Por quê? Porque eu já estou preenchido por aquilo que importa, o Espírito Santo de Deus. Toda ideologia é demoníaca, porque ela nasceu de corações caídos e humanos. E eu sinto muito que você se levante para defender qualquer uma delas. Elas são demoníacas, porque elas nasceram da raiz do pecado. O entendimento verdadeiro nunca termina, agora eu vou contemplar as Escrituras, vou mastigar, vou digerir, vou ruminar as Escrituras. Não, a Escritura não termina em mim, ela termina nos meus lábios, em alto e bom som, compartilhando aquilo que eu te entendi, por ter um entendimento aberto com outros. Quando Cristo ilumina o entendimento, a fé deixa de ser apenas uma herança verbal e se torna convicção. Quando Cristo ilumina o entendimento, o povo de Deus volta para a comunhão, para o testemunho, para a missão. Fique de pé. Lucas nos mostra o caminho, e eu vou resumir. Primeiro, os olhos estavam impedidos. Os fatos existiam, mas ainda não eram corretamente discernidos. Havia tristeza, memória, relato, expectativa, mas faltava leitura da realidade a partir das Escrituras. Depois Cristo abriu as Escrituras diante deles. E aí Cristo corrige a leitura da história. Cristo mostra que a cruz não é fracasso e frustração, mas era necessidade. Cristo revelou que toda a Escritura converge para Ele. E aí agora, diante das Escrituras expostas, o coração deles passou a arder, não por estímulo humano, mas porque a verdade revelada por Cristo começou a incendiar a alma deles. O fogo nasceu da palavra aberta. E por fim o entendimento foi iluminado, o caminho mudou de direção. Antes de fuga, agora de proclamação, a comunhão foi restaurada, o testemunho nasceu, os que saíam de Jerusalém voltam para Jerusalém dizendo: o Senhor Jesus ressuscitou verdadeiramente. E aí eu te pergunto, em que ponto deste caminho você está? Há alguém aqui cujos olhos ainda estão impedidos de enxergar? Você até está perto das coisas de Deus, conhece a linguagem do Evangelho, até ouviu sobre Cristo muitas vezes, mas ainda não o discerniu corretamente. Talvez estejamos neste ponto aqui do caminho. Mas há outros a quem Cristo já começou a abrir as Escrituras. A palavra já está sendo exposta, já está mexendo com você. A palavra já está corrigindo a sua leitura da vida, confrontando suas expectativas, desmanchando as suas seguranças falsas, confrontando as suas idolatrias. Há outros cujo coração já começou a arder. Você sente o peso da verdade, você sente o chamado da graça de Deus, você sente o toque da palavra, a visitação do Espírito Santo. Deixa eu te dar um spoiler, tudo isso que você está sentindo é porque o próprio Cristo já está caminhando ao seu lado, é porque o próprio Espírito Santo de Deus já está aquecendo o teu coração. E há aqueles a quem o Senhor hoje quer conduzir à clareza, à certeza, ao entendimento pleno, para que parem de caminhar como quem não tem missão, e voltem a viver como testemunhas do Cristo ressuscitado. Que vejamos, meus irmãos, em toda a Escritura, o Cristo que sofreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que entrou em sua glória, e o Cristo que ainda hoje, pelo seu Espírito, abre o entendimento da sua igreja. Você pode dizer amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos cantar.